Então vamos voltando aqui de onde a gente parou, na nomenclatura desse composto aqui. Vamos fazer isso, deixa eu colocar aqui no programa, aqui, pronto. Vamos fazer isso aqui para ficar mais fácil. Deixa eu colocar aqui, nós temos 7 carbonos, certo? E nós temos na posição 3 um radical metil, na posição 4 um radical etil. Então, deixa eu girar aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Isso, aqui. Então, veja só, nós temos aqui no carbono de número 3, aqui, ó, lembrem-se, cada ponto aqui se refere a um carbono. Cada carbono naturalmente está ligado a seus hidrogênios ou carbonos, respectivamente. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3 e 4 nós temos as ramificações. Então, vamos escrever aqui. Como a gente tem ramificações diferentes, a gente precisa escrever em ordem alfabética. Entre um radical aqui com um carbono, que se chama metil, e um radical com 2 carbonos, que se chama etil, a gente vai começar pelo etil. E o etil está no carbono de número 4. Então, nós vamos aqui, 4 etil. Depois dele, tem o radical metil, que está no carbono número 3. Então, a gente coloca 3 metil. Agora que não temos mais nenhum radical, a gente pode escrever o nome da cadeia principal, que tem 7 carbonos, portanto tem um prefixo "-epte", que só tem ligação simples e tem um infixo "-an", e que é um hidrocarboneto e termina com "-o". Então aí nós temos o 4-etil-3-metil-heptano, certo? Vamos voltar aqui para a nossa aula e vamos seguindo aqui. Então, uma outra coisa, nesse ponto aqui, a gente tem que sempre ficar atento com relação à cadeia mais longa. A cadeia mais longa nem sempre vai ser a cadeia linear. Veja só, aqui, ó, nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa cadeia é linear, tá aqui, ó, bem bonito e tal, tudo bem. Mas tá errado, por quê? Porque essa cadeia toma como cadeia principal apenas 6 átomos de carbono. Se a gente fizer a numeração seguindo essa forma aqui que parece um L, a gente vai ter uma cadeia com carbono a mais, 7. Então essa cadeia é maior. Então aqui está correto, porque a cadeia principal, mesmo formando esse ângulo aqui, tem mais carbonos do que essa aqui, certo? E aí a gente vai ter uma ramificação aqui, ó. No carbono número 3, nós temos um radical metil. E este carbono forma e este carbono que está ligado esse radical que está ligado no carbono 3 faz parte da cadeia de 7 carbonos e, portanto, forma esse hidrocarboneto 3-metil-heptano. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, mesma coisa, caso haja duas ou mais possibilidades de escolha de cadeia principal, com o mesmo número de átomos, né, nós devemos optar pela cadeia que tiver o maior número de ramificações. Então, veja só, aqui você tem que lembrar que a cadeia principal tem que ter a maior quantidade de carbonos, e se a cadeia for igual, né, tiver a mesma quantidade de carbonos, você tem que ver qual a possibilidade que te dá mais número de ramificações. Por exemplo, aqui, ó, aqui a cadeia principal é essa. Considerando esta cadeia como a principal, eu tenho aqui uma ramificação, tenho aqui duas ramificações. Entretanto, se eu considerar a minha cadeia principal dessa forma aqui, ó, ou
dessa forma aqui, eu ainda vou ter minha cadeia principal com 5 carbonos, mas eu vou ter 1, 2, 3 ramificações em ambos os casos, certo? E aí, nestes casos, eu vou considerar qualquer uma dessas aqui como a forma mais adequada da minha cadeia principal. Então, vamos ver o nome dessa aqui. Vamos ver, eu tenho 5 carbonos, deixa eu colocar aqui. Vamos apagar essa. Então, eu tenho uma cadeia aqui com 5 carbonos. E tenho aqui 1 na posição 2, na posição 3, na posição 4. Então, posição 2, posição 2, posição 3 e posição 4. Só que na posição 3 eu tenho um radical etil, então aqui tenho isso. Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu... Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, minha cadeia principal, certo? Independente do lado que eu começar, eu vou ter aqui carbono 2, carbono 3, ó, carbono 2, carbono 3. Então eu posso começar por qualquer lado, numeração. Vamos começar por esse. Então aqui é o carbono 1, aqui é o 2. Naturalmente esse é o 3. E neste carbono 3 nós temos uma ramificação aqui, ó, com 2 carbonos. Né? Aqui, ó, 2 carbonos. Ok. Se tem 2 carbonos, quer dizer que é um etil. Então a gente vai aqui na posição 3. Vamos escrever aqui 3 etil. Ok. Próximo. Nós temos aqui na posição 2 e na posição 4 radicais iguais, ó, que tem apenas um carbono. Então, posição 2, lembrem de como escrever. Entre as posições a gente usa vírgula. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Posição 2. Posição 4, nós temos aqui 2 radicais metil. Lembrem que para a quantidade nós usamos prefixos de para 2. 2 radicais iguais, que são radicais metil. Então a gente coloca aqui. Não temos mais nenhum radical, separamos aqui com um hífen. Esta cadeia tem 5 carbonos, portanto, para 5 carbonos nós usamos o prefixo pent. E, em seguida, a gente completa com o infixo referente ao tipo de ligação e o sufixo referente ao tipo de grupo funcional, que é hidrocarboneto ainda. Então, nós temos 3-etil, 2,4-dimetil, pentano. Veja que aqui eu tenho uma certa diferença na como a cadeia foi configurada, mas é a mesma cadeia. Eu posso mudá-la, mas independente da posição em que a gente observa, vai ser a mesma cadeia, vai constar da mesma forma, certo? Então, veja só. O que eu acabei de falar nesse outro exemplo. Nesse caso aqui, ó, a gente tem essa cadeia linear que mostra apenas uma ramificação, que seria um isopropil. Mas, se a gente numerar dessa forma aqui, ó, nesse formato L, nós vamos ter aqui duas ramificações. Uma de nome etil, que a gente já viu, e outra de nome metil. Então, essa aqui é a forma correta, porque apesar da cadeia principal ter esse posicionamento aqui na forma de L, mas nesse caso nós temos duas ramificações ao invés de uma só, o que é melhor e mais adequado para a nomenclatura. Agora um pouco das aplicações dos hidrocarbonetos, principalmente dos alcanos e dos alcanos ramificados.
que é a destilação do petróleo. O petróleo, como vocês sabem, é uma matéria-prima que, quando decomposta, pode ser separada, fracionada em diversos compostos, substâncias que nós utilizamos no dia a dia. Então, por exemplo, aqui eu tenho um esquema de uma torre de fracionamento de petróleo. E aqui, se vocês observarem, nós temos a temperatura menor para a temperatura maior. Então aqui, por exemplo, a mais ou menos 30 graus ou menos, a gente consegue extrair o gás liquefeito de petróleo, né? Já aqui em cima. Aqui, né, aproximadamente entre 35 e 140, a gente extrai a gasolina. De 150 a 250, o querosene, que é utilizado para combustível de aviação. Nessa faixa aqui, 250 a 360, é extraído óleo diesel e óleos leves. E de 400 para mais, aí óleos combustíveis usados em indústrias, em navios. E dependendo do tipo que a gente precisa, você pode usar uma torre de destilação a vácuo, que é quando você não tem influência da atmosfera. E aí a gente pode ter óleos lubrificantes, leves, médios e pesados, e resíduos que são utilizados para asfalto. Então vejam que aqui eu tenho um zoom dessa região aqui, ó. O vapor do material desejado, à medida que você vai aumentando a temperatura aqui, o material desejado ele vai sendo separado, né? Os mais leves eles vão subindo, né? Por conta da atuação da gravidade. Naturalmente eles vão subindo aqui e eles vão condensando dependendo da temperatura. E aí eles condensam e ficam retidos aqui nesses pratos de destilação e são extraídos por câmaras laterais, fazendo com que você tenha o combustível ou o material adequado para a necessidade, certo? Vamos ver uma questãozinha rápida sobre isso aí, a questão da Mackenzie. Então, relativamente ao composto de fórmula estrutural aqui, ó, ficou faltando as ligações simples aqui, são ligações simples. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, então nós temos o butano, considera as afirmações. É um alcano, então a gente viu que um alcano são hidrocarbonetos que têm carbono e hidrogênio, né? E não tem ligações duplas, então ele é um alcano sim. E é uma cadeia normal. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Então, se vocês lembrarem das outras aulas, carbono primário é quando ele só se liga a outro átomo de carbono. Carbono secundário é quando se liga a 2 outros átomos de carbono. Então, aqui, essa daqui está errado. Por quê? Porque ele não se liga somente a carbonos primários, ele se liga a carbonos secundários. Ó. Apresenta carbonos secundários na sua estrutura aqui. E apresenta cadeia carbônica normal. Ok, apresenta cadeia carbônica normal, nós não temos nenhuma ramificação. Senão ele seria ramificado. E tem fórmula C4H10. Então se a gente olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. 3 com 3, 6 com 4, 10 hidrogênios. Então a fórmula também está correta. Então essa aqui está ok. Essa aqui também. E essa aqui também. Então a alternativa é 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Alternativa D. Ok? Então, com isso, a gente para por aqui nessa parte de nomenclatura de alcanos. Dependendo se tiver alguma parte a mais, a gente volta para uma outra aula também de nomenclatura dessa parte, senão a gente vai para alcenos e seguindo o assunto. Ok? Então, por hoje é só. Vamos parar por aqui.